Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, boa noite, está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anne Couto, escritora e terapeuta, trazendo para vocês mais um programa onde vamos estar levando para vocês as informações, a orientação, o conhecimento para você, mulher, independente de ser empreendedora ou não, sair daquela zona, oi, obscura, tá perdida no bonde, como diz a história. E claro, hoje a gente vai dar sequência a um tema muito importante que é o empreendedorismo feminino. Como vocês sabem, o nosso programa também ele transita nesse segmento. E o nosso programa hoje também tá trazendo uma convidada super especial que vai ajudar vocês nesse campo. Mas antes de começarmos o nosso programa e de apresentar a nossa convidada, eu quero fazer para vocês aquela solicitação básica, que é o quê, gente? Vai lá, assina o nosso canal, deixa lá o seu like, e, claro, ativa as notificações para você estar recebendo os nossos conteúdos toda semana. Nosso programa, ele está sendo patrocinado pela GS Distribuidora, distribuidora independente dos produtos Rinodê, que, por sinal, gente, eles hoje arrasaram nos recebidos. Tô aqui com a linha de cabelo que, ó, perfeito. Daqui a pouco eu falo sobre esses produtos. E, claro, a Arte Modular, que você sabe muito bem que é uma empresa maravilhosa que desenvolve lindos projetos de móveis planejados. Então, pensou em móveis planejados, pensou em arte modular. E para falarmos do tema de hoje, eu trouxe uma pessoa super especial. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa, empreendedora. Você já teve desafio na área de finanças? Aquelas partes burocráticas para você que quer formalizar a sua atividade. Você já se perguntou por onde começar? Quais são as informações necessárias para abrir uma empresa, para gerir uma empresa? Que tipo de imposto você tem que pagar? Enfim, essas perguntas que muitas das vezes ficam sem resposta e acaba comprometendo a escala do seu negócio. Então, para nos ajudar nesse processo, eu trouxe hoje a Simone Moura, que ela é assessora contábil, palestrante, especialista em gestão fiscal e planejamento tributário. Ou seja, nós vamos ter uma mega super ajuda hoje. Eu acredito que para você que assistir esse programa hoje, com as informações, com os insights que a Simone vai estar compartilhando conosco, se você não conseguir agora botar hora na bagunça, gente, a única coisa que eu vou lhe fazer depois disso é contactá-la para poder ajudar vocês nesse processo. Simone. Olá. Muito obrigada, meu amor, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Manda um oi aí para o nosso pessoal. Oi, gente, a oportunidade aqui é mais do que grata, né? Eu não poderia deixar de aceitar, porque a Anne é alguém que vem contribuindo muito, galera, com o empreendedorismo feminino, com as explicações e explanações que você, mulher, precisa ter
para colocar em prática aquele sonho que está ali dentro do caderninho na gaveta. Então, a gente veio hoje aqui para trazer para você um conteúdo que vai poder startar as dúvidas que você tem sobre a sua gestão ou sobre aquele sonho que você ainda não tirou do papel. Gente, e nos bastidores, nós estávamos conversando sobre um papo aqui, e uma das coisas que já chamou a atenção, eu disse, gente, vamos começar logo, porque a gente está perdendo tempo, porque é informação que vai ajudar a você já, ó, abrir a sua mente sobre como você se proteger, inclusive nesse processo de gestão. Eu acredito que muitas de vocês, assim como eu, já cometi esse deslize de colocar a gestão do teu negócio na mão de terceiros. E eu quero que você compartilhe conosco, Simone, com a nossa galera, os desafios e os perigos de colocar o patrimônio, a gestão do patrimônio na mão de terceiros, dando sequência àquele papo que nós estávamos tendo. Isso mesmo, mano. O que que acontece? A alienação parental, né, financeira, é algo que deixa a mulher ali por trás dos bastidores, muitas vezes do seu próprio negócio. A gente vê mulheres, né, sejam elas alienadas pelos próprios familiares ou por parceiros, que já estão designadas aí dentro do seu negócio, mas que não estão na tomada de frente, né? São mulheres que elas acabam cedendo o espaço da organização e da tomada da decisão na gestão para os seus maridos, para os seus companheiros, para os seus familiares, muitas vezes por duas questões. A primeira dela, né, é a falta de conhecimento prévio, e a segunda é aquela autossabotagem, é aquela sensação que a mulher tem de não conseguir dominar o próprio negócio. Então, a partir do momento que você tem uma noção do que você quer empreender, do mercado que você quer atingir, do seu público-alvo, não tem por que você ter esse medo, né? O ideal é que você procure uma gestão com eficiência. Hoje nós estamos com a Excelência Consultoria há 9 anos aqui no mercado sergipano, dando essa assessoria contábil, financeira principalmente, e de gestão, para que a mulher ela se apodere da sua ideia e torne aquilo realmente uma finança sua, né? Que ela não deixe para o outro, que ela não terceirize esse sonho. Porque é justamente aonde a alienação parental e financeira acaba conturbando ali o início do seu processo. E os perigos dessa condição da gente colocar, né, o nosso sonho, os nossos projetos, a nossa gestão na mão de terceiros, Simone, qual é um dos principais perigos e casos que você, às vezes, assessora, orienta, que já chegou até você? Nos relate alguns. Então, Ana, um dos principais pontos é aquela realmente a gestão às cegas, né? É quando você é sócia de uma empresa, né, com uma outra pessoa, um parceiro, já aconteceu um amigo, isso um colega. comigo. E aí você, por não ter aquele insight da gestão, você acaba terceirizando isso para outra pessoa, né? Até que um dia você é surpreendida, ou por uma dívida, ou por uma situação fiscal que não ocorreu ali no trâmite legal como você imaginava. Na verdade, é aquela situação, você pega de surpresa e quando não há mais nada o que fazer. E o pior de tudo, né? O seu nome, o seu CPF, a sua vida está entrelaçada com aquele negócio que já não deu certo. Sem contar o patrimônio e dívida com o leão, que isso aconteceu comigo, viu, Simone? Porque, gente do céu. Os tipos de empresa que nós escolhemos, né? O tipo de razão social, o tipo de administração que vai estar entrelaçada no nosso contrato social, ele vai trazer para a gente situações futuras, né? Existem tipos de empresa que vão proteger o seu patrimônio, existem tipos de empresa que não. Que eles vão trazer, inclusive, as dívidas que forem geradas para o seu CPF, né? Dentro do seu CNPJ, um passivo financeiro para o resto da vida. Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que, mulherada, o negócio vai ficar bom, o papo tá ficando bom. Hoje a gente vai realmente, assim, entender como não cair nessas armadilhas. No caso, Simone, qual seria a melhor modalidade para que a nossa empreendedora ela não caísse nesses... Pronto, nesses nós temos algumas situações. A gente sabe que hoje ninguém empreende admitindo logo uma empresa limitada, né? Unipessoal, que hoje a legislação deixa que você tenha uma empresa com um capital social maior, sem que você necessariamente precise adquirir um sócio, né? Mas a gente sabe que hoje a empreendedora, quando ela começa pelo MEI. Certo. Né? Mas qual é o problema do MEI, gente? O MEI é vendido como algo que você não precisa de assessoria, que você não precisa de contador, que você consegue ali, né, dentro, é claro que existe uma ajuda hoje do Sebrae para esse tipo de empresa, mas algo há que se questionar. O que é que acontece? Existe a abertura da empresa,
E existe a formalização da empresa. Então, na formalização da empresa, é que você deve ter o cuidado de buscar uma assessoria adequada para enquadrar o seu tipo de atividade, o mercado que você quer abranger, se a sua atividade vai estar dentro ou até mesmo fora do mercado de Sergipe, porque aí vão existir algumas particularidades de imposto a serem cobradas, mesmo você sendo MEI, né? E a partir do MEI, preparar a sua migração para uma ME, uma microempresa, que é uma empresa de pequeno porte, mas que você pode faturar aí até 4.800.000 dentro do regime do Simples Nacional, que a priori é um dos melhores regimes para se iniciar a vida dentro do ME, e a partir daí a gente vai fazendo as tratativas, né, financeiras e organizacionais de como você vai começar a atuar com aquela atividade, para que a gente proteja, inclusive, o seu patrimônio lá da pessoa física. Nesse processo, então, Simone, vamos supor que é muito comum, inclusive, vocês sabem que eu desenvolvo uma atividade comercial dentro da venda direta e marketing de rede, e eu encontro muitas consultoras minhas, né, com esse desafio, com essa questão do MEI, achando que é só abrir o MEI, porque pode pegar um produto assim e tal. E aí, o que é que ocorre, Simone? Compartilha conosco, a partir de que momento é necessário fazer essa migração, sair do MEI para o ME? E o porquê de fazer essa mudança de formalidade? Pronto. A migração, Ana, ela vai ocorrer pelo principal fator, que é o faturamento, né? Hoje o MEI ainda está com uma média anual de 81 mil de faturamento por ano. Isso vai dar aí na faixa de 6.750 por mês. Então, a empreendedora que já se vê numa movimentação contábil maior que isso, principalmente pelo Pix, né? Porque a gente teve aí uma grande situação ao longo do ano por conta do Pix, né? Que seria o que o governo estava querendo fazer, independente do partido que o administra, era estender esse valor, né, e que mais por conta no Brasil, infelizmente, tudo vira uma fake news que acaba confundindo a população, isso caiu por terra. Então, o MEI hoje, quando recebe por Pix, ele cai na instrução normativa que foi criada lá em 2011, quando o Pix foi instituído. Então, quem é pessoa física já começa a ser vistoriado aí, visto, né, a partir de R$ 2.000, e pessoa jurídica a partir de R$ 5.000, entre essas faixas. Então, a pessoa que hoje é MEI, e que transita muito mais do que isso, né? Ultrapassando do teto mensal dos 6.750 e dos 81 mil anual, ela já tem que se preparar para fazer uma migração, principalmente por questões de faturamento. Se essa pessoa abre um MEI, contrata um funcionário, essa receita também cresce e ele se vê na necessidade de contratar um segundo funcionário, ele também já tem que ser solicitado desenquadramento, porque o MEI só é permitido pela legislação que você tenha um colaborador apenas, né? Então, o faturamento vai ser o primeiro agravante aí para o start dessa mudança de perfil de regime tributário, e logo depois a necessidade de crescimento do seu negócio. Se você é alguém que já não consegue mais contar com você sozinho, precisa de um funcionário a mais, você também não pode ser MEI. Uma outra coisa que eu observo muito nessa questão da falta de informação clara é a questão de impostos, né? Ah, porque pelo MEI eu só preciso pagar X por mês desses impostos. Mas a gente sabe muito bem que tem outras questões que, às vezes, podem ocorrer e essa empreendedora ela pode cair na mão do leão e dançar. Por exemplo, o imposto de renda. Fala um pouco sobre esse fator, né, do DAS que ela tem que pagar mensalmente, o imposto de renda, período e o perigo de não aplicar de uma forma correta dentro do tempo hábil esses detalhes, essas obrigações tributárias. Isso é um assunto importante, Ana, porque as pessoas têm a impressão de que porque possuem um MEI não tem a necessidade de fazer o imposto de renda, né? Mas o que acontece? Dentro do limite ali dos 6.750 mensal, a legislação do MEI, ela diz que 40% daquele valor de receita pode ser levado para custos da empresa, né? E outra situação é que dentro do DAS mensal, que é o imposto gerado e pago por quem é MEI, já existe ali a contribuição do imposto, seja ele o ISS ou o ICMS. Isso vai depender da categoria de atividade que você se incluir. Porém, se você é MEI, se você trabalha, né? Sua fonte de renda é unicamente o seu CNPJ,
e você ultrapassa daquele valor ou chega próximo aos 6.750, você tem que observar o quê? O limite hoje do imposto de renda, que mensalmente a gente está aí gerando numa faixa de R$ 2.800. Então, passou disso, mesmo dentro do seu MEI, você já tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. E qual é a vantagem de você possuir seu CNPJ e uma assessoria adequada? Quando você participa da emissão de notas fiscais, do controle de tudo que você fatura ali por dentro do MEI, você pode estar utilizando boa parte do que você fatura como distribuição de lucros e não incidir o imposto de renda sobre aquilo. Então, você teria aí, dentro daquela faixa dos 6.750, a faixa que levaria você para o imposto de renda de um salário mínimo, né, que nesse momento você não pagaria, que seria os 1.518 atualmente, e a sobra, o complemento dos 1.500 aos 6.750, você pode tranquilamente declarar como distribuição de lucros. E você não paga o imposto de renda sobre isso. Então, às vezes, você não se formaliza, começa recebendo PIX no seu CPF. E quando vai para o seu imposto de renda, direto na fonte, tudo é tributado. Quando você tem um imposto de renda, mesmo que MEI, e começa a administrar a gestão desse custo, você consegue ter a sua renda equilibrada, sua renda declarada e não pagar o imposto de renda sobre o seu faturamento. Ou seja, ela tem como fazer essa separação, né? Porque, como você falou, uma vez que ela separa o valor correspondente ao salário mínimo, automaticamente, pessoa física, ela já não declara, como pessoa jurídica, porque ela atingiu o teto, mas ela já paga o DAS, então está incluso. Então, uma vez que ela tem essa orientação e consegue aplicar da forma correta, ela fica livre de cair na mão do de renda, livre de cair na mão do leão. E aproveitando as oportunidades que o mercado dá, né? Já entrando na questão imobiliária, que não é minha área, mas que eu trabalho com muitos corretores, né, e com muito correspondente bancário, o governo ele fez o aumento aí da faixa de limite para quem tem o programa do Minha Casa Minha Vida. Então, quando você consegue formalizar essa renda dentro do seu CNPJ-MEI, você consegue ter acesso a esses benefícios desses imóveis, né? Olha aí. Então, quando você tem, eu tenho um CNPJ simplesmente para pagar o meu INSS, que infelizmente ainda é a cultura de 80% das pessoas que abrem o MEI, né? É imaginar que aquele DAS vai servir só para o INSS. Mas não é isso. Existem N possibilidades. E o MEI, inclusive, tem que ser encarado como uma empresa como qualquer outra. Ele apenas é uma empresa inicial, né, para quem está começando a tirar o seu sonho do papel, e que tem ali uma pequena parcela ainda de obrigações, né? Porque a partir do momento que o faturamento do MEI for para uma faixa de 120, 130 ou até 150 mil anual, como se espera, essa realidade também vai mudar, né? Vão vir mais obrigações e a necessidade de se ter uma assessoria contábil vai estar cada vez mais atuante. No caso, quando essa empreendedora ela começa a aumentar a sua escala de faturamento, Simone, suponha você chegou aí ao teto de 120 mil anual. Quais são essas obrigações adicionais que surgem para essa empreendedora? Pronto, essa empreendedora ela vai ser desenquadrada do MEI por faturamento, né? E ela passa para o primeiro nível, aí a gente diz de regime tributário fora do MEI, que é o Simples Nacional. A partir desse momento, ela não paga mais uma taxa fixa lá dentro do DAS de imposto. O imposto dela passa a ser um percentual em cima da atividade, que no caso de serviço, a partir de 6% sobre o faturamento total do mês, e no caso de comércio, a partir de 4% sobre o faturamento total do mês. Então, é aquela coisa do ônus e do bônus, né? O ônus do crescimento, infelizmente, é o pagamento de tributo. Seu imposto, ele vai lá para cima. Em contrapartida, você, enquanto PJ, enquanto o pensamento de crescer, de expandir o seu negócio, vai ter acesso a várias áreas financeiras, né? Linhas de crédito, situações governamentais, para quem trabalha com produção, linha de acessos a linhas de crédito de produção nos bancos. Então, você vai ter aí uma longa escala de projeções financeiras para fazer o crescimento do seu negócio cada vez mais. Falando um pouco dessa questão de as portas que se abrem para a empreendedora. Compartilha conosco, Simone, os perigos
por trás dessa grande oferta, dessas grandes possibilidades? Porque às vezes é muito comum as empreendedoras chegar num processo que ela recebe várias oportunidades, né, de crédito e quando elas não têm uma assessoria ou uma noção de gestão, elas acham que está fazendo uma aquisição para crescer o seu negócio e aí no final acaba quebrando tudo. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Dentro da contabilidade, Ana, nós temos alguns princípios contábeis, né? E o principal dele é o princípio da entidade, que é o quê? Esse princípio diz que a gente não pode misturar o nosso patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, quando você empreende, que você não tem o costume de dividir o que é o dinheiro da sua empresa e o que é o seu dinheiro enquanto sócio, isso vai levado, inclusive, no momento do crescimento, né? Então, muitas vezes você cresce de uma maneira desordenada e rápida, né? Mas não se prepara para aquele crescimento, tem acesso a linhas de créditos que deveriam ser utilizadas no seu negócio e você acaba colocando isso por viés pessoais, né? A pandemia, ela veio justamente para mostrar quem tinha suas empresas muito bem administradas e conseguiram se manter, né? Se manter ou com o mesmo negócio ou com algo que viesse a inovar, ou aquelas pessoas que de fato não conseguiram sustentar e manter as suas empresas porque não tinham esse princípio da entidade dentro das suas organizações, que era separar o capital, que é o dinheiro da empresa, e o que é o dinheiro do sócio. Então, aquele empreendedor que ele começa achando que o lucro da empresa é dele, ele não vai durar muito tempo, né? Simone, porque assim, você falando, já veio me lembrando aqui, de alguns insights, de alguns consultores, de algumas pessoas, inclusive da família aqui. Fala um pouco em que momento é interessante essa empreendedora, ela receber uma proposta de crédito, ela fazer a aquisição dessa linha de crédito. E qual seria a estratégia que você pode sugerir para essa empreendedora aplicar esse empréstimo dentro do negócio dela? Pronto. É importante, Anne, avaliar primeiro a sua necessidade, né? Porque mediante o seu crescimento de faturamento, o seu movimento com o banco, isso vai surgindo naturalmente. Então, os bancos eles vão começar a oferecer, os gerentes, até porque participam de metas para aquilo, né? Sim. Mas o que você tem que avaliar? Se aquele capital vai ser propício naquele momento, primeiro, pela condição do país, né? Se você vai estar verificando se ali vai estar com uma taxa de juros atrativa, se a Selic vai estar disponível para você de forma mais atrativa, porque você não vai pegar um empréstimo para pagar até amanhã, né? Você vai pagar um empréstimo aí muitas vezes por 36, a longo prazo, 60, 120 meses. E a Selic, né? como ela transita, E ela a Selic, varia, ela né? transita nisso aí. Então, você hoje pode começar com uma parcela de R$ 1.000 e daqui a 90 dias essa parcela está em 1.300, 1.400. Então, primeiro, observar se você tem a necessidade de uso daquele capital. Segundo, projetar em quanto tempo você poderá ter um retorno daquele capital que você está investindo. Pronto. Né? E trazendo um pouco desse ponto. Quando a empreendedora ela tem uma microfábrica, tá? Porque existe aquela empreendedora que ela produz o seu produto para comercializar, tem a prestadora de serviço, então, naturalmente, quem é aquela empreendedora que ela produz o produto, ela vai precisar de adquirir equipamentos para produzir. No caso dessa empreendedora, ela adquirir um empréstimo para investir em equipamento, qual seria o percentual? Vamos falar, vai pegar 100 mil para investir, ela é da área de confeitaria, vai precisar de fornos, vai precisar de alguns elementos, mas também ela vai precisar de insumos. Qual seria o percentual ideal para ela poder distribuir esse valor para aquisição de equipamentos, porque, queira ou não, são custos fixos, são matéria fixa, e o variável, porque a matéria-prima é o insumo, é o que ela vai produzir para ter o retorno. Qual seria o percentual adequado para essa? Por via de regra, Ana, a gente sempre trabalha com 30 a 70, né? 30% você compromete ali o seu faturamento, 70% você faz girar para ter uma reserva ali de capital. Mas no caso específico da confeitaria, a gente precisa entender também uma questão chamada, dentro do patrimônio lá, a depreciação daqueles equipamentos, né? Então, você precisa entender quanto que você vai produzir. Você precisa ter uma ficha técnica desses produtos para você conseguir montar o seu preço de forma adequada,
né? E tentar prever aí quanto que de venda você vai conseguir estar suprindo naquela parcelinha ali daquele seu empréstimo. Porque no caso do maquinário, a depender da sua atividade, você sabe que nem sempre você vai ter o retorno de imediato, né? E existe a questão da depreciação, da manutenção dessa máquina, se é algo de fácil acesso para você ou não. Então, geralmente, a gente costuma pedir, dentro das previsões da análise de estudos que a gente faz, que você comprometa apenas 30%, né, do que você esteve ali do lucro para 70% daquilo você guardar. Eu estou falando isso porque eu tive um caso que eu estava assessorando de uma empreendedora que tirou do papel um projeto ano passado. Ela fez um empréstimo para montar o seu estabelecimento e com menos de 2 meses ela teve que fechar. E aí, consequentemente, fechou, mas ficou com a parcela do empréstimo. Né? E aí é algo muito comum para nas empreendedoras que não tem essa visão e essa ideia de aonde ela vai pegar, qual percentual ela vai investir, no que, porque essa questão da depreciação dos equipamentos é muito importante, porque ali é um item, é um bem que ele não vai ter o retorno. Isso. Ele vai ter retorno mediante o que ele vai estar produzindo através dos insumos. Então, é muito importante a gente trazer essas orientações para que você, quando for empreender, estude primeiramente o mercado. Eu, como consultora e como gestora, sempre passo para os meus clientes, para os meus mentorandos, o seguinte, gente, analisa o mercado. Tu vai entrar no mercado aonde existem essas oscilações comerciais, oscilações tributárias. Então, cara, tem que estar muito atento. Eu tava com uma colega há um tempo desse conversando e ela estava querendo entrar num mercado aonde hoje, as pessoas que é na área de estética, né, que é a parte de micropigmentação e etc. Vai fazer, vou fazer um curso, vou investir X. Eu digo, mulher, não faça isso não, sabe por quê? Porque agora o pessoal já está desfazendo os preenchimentos. Os preenchimentos. Então, você vai investir X nesse curso. Quando você terminar a sua formação, você vai estar no mercado que o povo não está querendo mais esse serviço. Então, é muito importante, antes de você começar a sua jornada empreendedora, inclusive, trouxe aqui para vocês hoje o quadro, a gente está falando no programa sobre empreendedorismo, está aqui o meu livro, O Caminho do Empreendedor, um livro que eu escrevi em 2023 em coautoria. Aqui ele é um manual para você, empreendedora, que quer começar a sua jornada sem cometer erros. Se você quiser adquiri-lo, vai estar aqui, nessa legenda, o contato da nossa equipe comercial. E aí vocês mandam lá a sua mensagem, dizendo que quer adquirir o livro, tanto na versão física ou na versão digital. E a gente vai estar disponibilizando para vocês. Mas voltando, Simone, então, quando eu ouvi isso dessa amiga, eu disse, aí é uma armadilha, porque se estão desfazendo, quando você terminar, você vai investir. Quando você se posicionar no mercado, a sua demanda vai estar muito baixa. E trazendo um pouco sobre isso, me traz aqui o seguinte, Simone, me responda aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quais são os principais erros contábeis que podem impactar negativamente nos negócios dessas empreendedoras? Além do primeiro primordial, que é o princípio da entidade, que é você separar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica, né, dentro do negócio, é você não entender que o seu negócio, mesmo que seja desse tamanho, precisa de uma gestão eficiente. Então, você tem que tratar a sua empresa, mesmo que ela seja pequena, pensando que ela é uma multinacional. Porque se você não colocar padronização, gestão dentro dos seus processos, você não vai conseguir ir muito adiante. Se você não entender que mesmo que a pessoa do marketing seja você, o financeiro seja você, e você tem hoje apenas uma pessoa para lhe ajudar, mas você chega no seu negócio, o horário que você quer, né? Muitas vezes, muito depois da pessoa que lhe auxilia, isso também não vai dar certo. Porque a gente costuma ouvir do pessoal do interior, né? Que para mim são pessoas que deveriam dar mentoria assim ao Léo, que quem engorda o gado é o olho do dono. Então, se você é dono do seu negócio, se você não está lá, se você não participa dessa gestão efetivamente, se você não procura, Ana, uma gestão de atualização, você vai ficar para trás. Porque esse caso que a Ana citou é um caso que a gente começa a dizer que o mercado está enxertado de uma determinada atividade. Isso. Então, muitas vezes, você não tem que empreender no que todo mundo já está fazendo. Às vezes, ir pela contramão é o ideal. Por quê? Porque você vai entender ali que é uma oportunidade do seu negócio, de repente, desfazer o procedimento do que fazer o procedimento, né? Enquanto Exato. todo mundo hoje está oferecendo o serviço de preencher,
Se de repente você começar a oferecer o serviço de desfazer, né, aquilo, a gente tá vendo isso muito com a questão da sobrancelha, do próprio botox, das tatuagens, Isso, né? A gente tá vendo aí um exatamente. campo vasto. Então é isso, é você ter insights de oportunidades, mas isso tudo estando dentro da gestão do seu negócio, não terceirizando essa visão e esse comprometimento para uma outra pessoa. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que eu trouxe para você aqui, que é uma pergunta comum, né, do nosso público. Como a gestão fiscal pode influenciar diretamente na lucratividade da empresa? Porque a gente ouve muito aí fora, inclusive no marketing digital, faturamento. Todo mundo se ilude com faturamento, mas existe a diferença de faturamento e de lucro. E aí eu dando uma mentoria para um grupo, eu disse, gente, para com essa ilusão de que, porque fulano faturou XK. Ele faturou XK, mas ele teve que investir bacana para poder ter esse faturamento. Então, traz um pouco sobre isso, Simone. Como essa gestão, ela vai influenciar, ela influencia diretamente na lucratividade Pronto, isso é das muito empresas. importante, Anny, porque um fato fake, né? Achar que o faturamento é o lucro e não é. E a gente sabe que a gente tá cheio de profissionais aí na internet, né? Diga, Divulgando uma vida de mulher. luxuosa, com faturamentos lá em cima, mas eles não colocam os lucros deles reais. Os bastidores. Quanto que é o custo daquela pessoa que lhe diz que fatura 50k? São só as fotos? O que é que tem por trás das fotos, né? Então, quando a gente pensa para a parte tributária, a gente pensa na escolha do regime tributário. O regime tributário é o que participa aí, dentro do faturamento, o imposto que você vai pagar. Perfeito. Então, nesse momento, se você faturar 100 mil e você não tiver um estudo tributário para que desses 100 mil você pague o mínimo de imposto possível, de 50% a 70% do seu faturamento já vai para o fisco. Uau! Né? Isso em várias esferas. Ou seja, trabalhar literalmente para o governo. Exatamente. É aquele patrão indireto. E que a não gente perdoa, sabe não, que viu? Não perdoa, Ele né? não demite, não. Ele só lhe tira tudo mesmo. Exatamente. Então, a escolha do regime tributário é o que vai fazer uma diferença na gestão fiscal para você transformar o seu faturamento em lucro. Perfeito. Uma outra pergunta, voltando um pouco para a formalização. Quais documentos e informações são necessárias para manter uma contabilidade em dia e evitar problemas legais? Pronto, Anne. A gente tem também uma nuance aí fake de que a contabilidade ela não faz muitos registros, ou até eu tenho muitos clientes que quando trocam de contador que vem lá para a Excelência, se admiram com a quantidade de informações que a gente pede, né? E eu costumo dizer que hoje o contador ele não está só para registrar os fatos e atos, que é nisso que se consta a contabilidade, mas a gente está hoje para ajudar na tomada de decisões. Então eu não posso ajudar o meu cliente na tomada de decisões se eu não tenho ali total controle dos gastos dele. Então, para formalizar a empresa hoje, a gente precisa de documento básico de praxe, né? Mas a gente precisa, dentro disso, a gente já faz na Excelência o estudo do regime tributário em cima do que a pessoa pensa em abrir. Por quê? Porque ela já vai para o mercado sabendo quanto que ela vai pagar de imposto. No caso, Simone, para uma empreendedora que ela quer entrar no mercado de prestação de serviço, qual seria o melhor regime para essa empreendedora? Pronto, de início até então o Simples Nacional. Né? A gente vai estar com um debate muito grande, que pode ser até já um remake e uma possível segunda volta minha aqui. Com certeza você vai voltar, você não tem dúvida. Que é, Anne, a questão da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela vem e ela vai afetar principalmente a categoria de isso vai dar um pano para manga. Exatamente. Então, hoje, a principal categoria aí para os iniciantes é o Simples Nacional, né? Mas, mediante as alterações que a legislação vai estar fazendo na reforma tributária, a gente vai ter que reavaliar isso, né? Porque a reforma ela vai começar de 2026 a 2030 para que o brasileiro comece, dentro desse período aí, se organizar e dizer que os negócios dele está dentro do que o governo vai regulamentar. No seu ponto de vista, Simone, como consultora da área contábil, essa reforma, ela é benéfica? De que forma ela influencia positivamente, negativamente, tanto esse empreendedor, prestador de serviço, como o empreendedor também? Como tudo na vida, né, existem os prós e os contras. Os prós da reforma é que se a pessoa não tiver
uma assessoria contábil adequada, a depender do imposto que ela paga, ela vai acabar pagando mais. Por quê? Porque os impostos eles vão ser unificados, né? Os estaduais e municipais vão estar em um grupo, os federais em um outro. Então, em um determinado momento, a gente vai ter que avaliar a realidade já de faturamento e de imposto daquele empreendedor para saber onde ele vai se enquadrar, se vai ser necessário fazer uma mudança de atividade para poder a gente enquadrar ele em uma situação melhor. Mas o que a gente pensa e quer muito que aconteça é uma quebra grande para as empresas de comércio, né, no tocante referente ao ICMS. ICMS é um imposto que ele traz muitas cadeias, desde a indústria até o cliente, de quem revende até o cliente, né? E essa cadeia, muitas vezes, em 80% dos produtos no Brasil, ela é cumulativa. Então, de repente, às vezes, a depender da atividade do empreendedor, ele paga esse imposto do final até repassar para o seu Até consumidor o cliente. final. Por exemplo, o pessoal da GS, que trabalha com distribuição de produtos por meio da venda direta, eles já pegam o produto no centro de distribuição e entrega diretamente ao cliente. Então, ele já paga ele já paga o Ele imposto já dentro paga do o produto. imposto dentro do produto à distribuidora, né? Mas, quando eles vão compor o preço, esse produto acaba ficando mais caro porque eles têm que fazer o repasse desse imposto. Então, no tocante desse imposto, que é o ICMS, né, se tem uma alegria e uma esperança muito grande e que venha se comprometendo o que estão colocando, que seria a quebra dessa cadeia, né? Entendo. Então, isso baratearia quem compra, né? E o consumidor final, fazendo aí o poder de aquisição dobrar e a mercadoria circular mais. Perfeito, perfeito. Você falou também que hoje os profissionais da área contábil é aquela pessoa que auxilia na tomada de decisão. Então, de que forma a consultoria contábil ela pode oferecer esse suporte na hora de tomada de decisão estratégica para os negócios? Pronto, lá no escritório, nós temos todo o aparato contábil, fiscal e pessoal da empresa, né? Mais a assessoria que nós já damos ao cliente. Compõe essa assessoria. Mensalmente, a partir do momento que a gente recebe a documentação do cliente, nós temos obrigações acessórias a cumprir, né? Que são algumas declarações contábeis que são produzidas trimestralmente, semestralmente e anualmente. Então, a cada 3 meses, a gente se reúne com o nosso cliente para poder passar ali para ele algumas nuances de custo, né? De repente, onde ele está gastando mais, que ele não tem nem noção. De que estado ele está comprando uma mercadoria que ele vai revender, que ele poderia estar comprando ou não essa mercadoria de um outro estado que barateasse mais esse imposto. Então, algumas situações dentro do controle, né, que ele não tem noção, porque ele vai ali pagando mensalmente aquelas obrigações E não e não observa vai esses detalhes, observando, né? porque Verdade. a gente sabe que uma das feridas grandes do microempreendedor é que ele não tem um setor administrativo dentro da empresa dele, ele é o próprio administrativo. É o KIP, Né? como eu costumo dizer, ele é o KIP. Exatamente. Então, ele cuida do marketing, ele cuida das finanças, mas ele não tem um controle. O que ele sabe é que tudo se paga, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai, mas a gestão financeira ele não tem. Então, a partir do momento que a gente consegue tratar esses números, o extrato bancário do cliente, trazer aquilo para um relatório, onde a gente consegue sentar com ele e trazer algumas nuances para ele que ele não fazia nem ideia, porque isso foge do controle dele, por falta de tempo, na maioria das vezes, né? Então, ele consegue entender quando a gente consegue dizer, olha, isso aqui o senhor pode reduzir, isso aqui o senhor pode manter, isso aqui já não faz mais sentido para a sua empresa. E, a partir dali, reduzir custos, né, tomar melhores decisões, inclusive sobre a necessidade, sim, de se pedir um capital de giro. A gente costuma analisar com o cliente se a taxa do banco está atrativa. Então, tudo isso a gente consegue através da observação contábil. Você falou de capital de giro, eu estava pensando aqui em fazer uma pergunta relacionada a cartão de crédito. Porque, assim, o cartão de crédito, para quem sabe utilizar e para quem tem um negócio que, né, e um limite atrativo, se torna uma ferramenta para ser um capital de giro, no entanto, que ele tem uma boa gestão. Quais são as orientações que você acha interessante? Até que ponto essa empreendedora ela pode utilizar o cartão de crédito? Quanto de percentual ela pode comprometer? Quais seriam as recomendações que você dá para essa empreendedora, no caso do capital, utilizando o cartão de crédito como uma ferramenta de capital de giro? Pronto, veja, o cartão de crédito, muitas vezes, a depender da bandeira e na maioria delas, ela vai ter uma taxa muito mais atrativa do que lá o empréstimo bancário. Isso é fato.
Só que se a empreendedora tiver a necessidade de utilizar, de passar o cartão, né, para ter aquele capital, que essa maquineta não seja dela. Por quê? Porque o que você passa na sua maquineta de cartão, a bandeira do cartão, ela já informa automaticamente para a Receita Federal quanto que você usou naquela operação. Dentro dessa situação, existe uma declaração chamada DIF, né, onde o contador repassa anualmente informações as quais o próprio cartão de crédito já passou para a Receita e que só vão confirmar aquela movimentação. Então, por exemplo, eu estou precisando de 10 mil reais de capital de giro. Tenho esse limite no meu cartão de crédito. Procure alguém para que você passe esse dinheiro, né, na maquineta de cartão daquela pessoa, que hoje a gente tem muita gente que trabalha, né, com Eu perguntei com essa situação. isso tem sido comum, inclusive no Isso. centro, né? Oferece muito Isso. esses empréstimos via De cartão de preferência, crédito. uma pessoa da sua confiança, né? Porque hoje a gente existe a questão da clonagem dos cartões em maquinetas de cartão. Verdade. Né? Ainda tem E isso. que você não passe na sua maquineta, porque se você passar na sua maquineta, aquilo vai configurar um faturamento da sua empresa. A Receita ela não vai entender que você passou aquilo ali para transformar aquilo num capital de giro. Então, procura uma empresa que já trabalha com esse tipo de serviço, né, de empréstimo em cartão de crédito. Muitas vezes a taxa ela vai ser, sim, mais atrativa do que o banco. E você vai conseguir pagar aquilo em menos tempo que o banco, mas aquela maquineta não é ideal que seja sua, porque vai entrar como faturamento. Você vai pagar um imposto sobre aquilo. Né? Vai pagar duas vezes o Vai imposto. pagar duas Porque vezes. paga sobre o faturamento, Sobre o e paga faturamento sobre e você vai pagar sobre a declaração, você vai pagar sobre a taxa que está entrando lá na sua parcela do cartão. Então, assim, muitas vezes é sim um ótimo negócio. Você vai pagar em pouco tempo 10, 12 vezes aqueles 10 mil, mas aquela maquineta ela não pode ser a sua. Nem para você fazer essa busca de capital de giro para você, nem para qualquer outra pessoa, porque vai configurar faturamento. Perfeito. Falando ainda de cartão de crédito, Simone, agora não no lado do faturamento, mas no lado da pessoa usar, né? Porque a gente sabe muito bem que a empreendedora, por sua vez, também, dependendo do segmento, ela investe para aquisição de mercadorias para distribuir. Como seria a forma ideal dela fazer esse uso? Quais são as armadilhas comuns que essas empreendedoras às vezes cometem e acaba virando aquela bola de neve? Isso. Gera aquele monte de dívida e acaba até quebrando o teu próprio negócio por essa Exatamente. questão da falta de gestão. Qual é a orientação e qual é a recomendação? Qual seria a estratégia ideal para essa empreendedora para não cair nessa armadilha? Eu já tive alguns clientes, Anny, que tinham muito esse problema, né? Porque precisava do cartão de crédito para comprar mercadoria para revenda. Só que existiam dois fatores aí. O primeiro é que o cartão de crédito é uma porta de abertura mais de gestão. Você não pode usar o seu cartão e esquecer de conferir lá no seu extrato, no extrato da sua maquineta, os seus recebíveis, né? No extrato do seu cartão de crédito, quanto que tá os seus juros, quanto que tá vindo sua parcela. Por quê? Porque às vezes você passa um cartão de crédito para comprar uma mercadoria para revenda, mas você não consegue precificar o custo daquela mercadoria. Então, quando você passa no cartão, o cartão tem os juros. Então, se você fizer uma conta daquela parcela, onde você não vai conseguir fazer a aquisição do custo, né, normal ali, do que acrescentou dentro daquela operação, para você vender no final, você vai sair no prejuízo. Porque você vai estar assumindo os juros do cartão. Essa questão de precificação, inclusive em algumas mentorias que eu faço, eu observo que é um dos fatores de muitas pessoas não ter lucro dentro dos seus negócios. Quando ela compra um produto, quando essa empreendedora ela investe num produto que ela já vem com um preço tabelado, ela opera na tabela, só que ela tem outros custos embutidos para a aquisição desse produto, e aí acaba ela tendo uma margem menor, né? Por exemplo, quando eu comecei a minha jornada empreendedora, eu comecei como sacoleira. Em vez de trabalhar, eu comecei investindo em lingerie. Então, comprava uma quantidade em atacado para vender no varejo. Dentro da precificação, eu incluía tudo, até a água que eu comprava para tomar durante o dia, porque eu era pela rua. E aí, para compor esse preço, para ter uma margem legal. E eu vejo que muitos empreendedores, inclusive a galera de fast food e delivery, tem essa falha de precificar.
acha que o preço final do teu produto consiste em apenas em ele adquirir o insumo, converter aquele insumo num produto e incluir a taxa de maquininha e uma taxa de entrega e coisa e tal. E não é apenas isso. Dentro desse contexto, Simone, qual seria a melhor forma desse empreendedor montar o seu processo de precificação? Pronto, Ana, a gente costuma dizer lá no escritório que você precisa entender o seu produto, né? Se você hoje vai empreender no ramo de lanchonete, de restaurante, que são ramos onde você compra o produto, você compra o insumo e transforma aquilo em outro produto, você tem que ter uma ficha técnica. Se você hoje vai montar uma revenda de restaurante lá com quentinha, você precisa pesar, você precisa entender quanto que vai custar cada grama daquele alimento que vai compor a sua quentinha. A sua embalagem, o seu funcionário, o seu motoboy do iFood, do Água, delivery, luz, a custos sua água, a fixos, sua variáveis, luz, tudo isso tem que ser incluso. Exatamente, tudo isso tem que ser incluso. E às vezes as pessoas vão naquela coisa, eu compro, mas eu coloco 100%. Mas dentro do seu 100% vai 95% de imposto. Então, quanto que sobra aí para juntar o seu lucro? 5%? Então, assim, precisa entender qual que é o seu produto. Seu produto é alimento, precisa de ficha técnica. Fazer toda essa composição. Seu produto é roupa, precisa do custo da aquisição. Por onde essa roupa tramitou? Veio por um aéreo? Veio por rodoviária, né? Tem alguém que traz a sua sacola? Quanto que você paga na rodoviária? Qual o custo da sua embalagem, né? Do lacinho que você põe, do motoboy que vai para entregar. Então, de quando você pensa em adquirir a mercadoria até o último passo de quando a mercadoria sai para entrega, para chegar no seu consumidor final, você tem que precificar. Tudo que entrou ali, você tem que colocar. Ah, Simone, mas eu coloco um bombonzinho de Serenata do Amor. Você tem que saber quanto que custou aquele Serenata do Amor. Perfeito. Para poder você conseguir montar seu preço e trazer aquilo ali para um lucro. Ou você vai continuar empreendendo, pagando contas e não vendo o seu lucro chegar. O que eu mais vejo quando eu faço as assessorias, Simone, eu não vejo o meu lucro, não sei para onde meu dinheiro está indo. Seu dinheiro está indo onde você não coloca para ele estar. Né? Nessa falta de controle, na falta ali mesmo da anotaçãozinha do seu custo. O seu dinheiro está ali. Eu estava lembrando da palestra que você ministrou no passado, que você falou até da questão do custo desnecessário de você. Gente, na época, por sinal, porque eu tinha operado a coluna, então eu tinha passado por um processo onde as unhas estavam muito frágeis, e eu estava naquela época, hoje mais não, hoje agora eu tiro a maior onda, digo, aqui não é fake não é unha fake não. Mas na época eu estava, e aquilo me deu uma sacada, caramba, rapaz, é realmente. Porque você coloca, mas você investe X para fazer aquela manutenção. Aí me lembrei da Jenny, que Jenny, não, porque tal, né? Fala um pouco sobre essas despesas que às vezes são, de repente, é aí onde está o lucro daquela empreendedora e ela não sabe. Exatamente, né? A gente, quando empreende, a gente tem um dos principais pontos da gente Anne, prender o cliente com a gente, né? E aí entram várias situações. Entra um mimo, entra aquela coisa que vai vindo, mas às vezes entra muito a nossa apresentação pessoal também, né? Se você, tudo que utiliza em você, utiliza para apresentação pessoal do seu negócio, você tem que colocar aquilo ali como um custo, sim. Né? Por exemplo, você trabalha com mentoria, eu trabalho com mentoria. Então, dentro do mercado que a gente está, quando a gente colocar ali uma imposição, uma postura pessoal, e a gente tem que investir ali, seja com a roupa, com o filmmaker, com o marketing, tudo tem que estar, gente, compondo o nosso preço. Né? E o que a Anne falou foi que eu trouxe para a palestra o custo das unhas em gel, né? Que a gente faz a aquisição, mas a gente não está fazendo aquisição só naquele momento. Existe uma manutenção. E quanto que aquilo lhe custa por ano? Isso, a informação, desculpe interromper a Simone, mas a informação que ela estava trazendo nesse contexto é que é um investimento na imagem e que esse investimento, de uma certa forma, para o serviço, precisa estar. Exatamente, precisa estar ali. Por quê? Porque senão ele vai se tornar um investimento sem retorno, né? Você vai investir aí durante um ano ROI. E você não vai conseguir ter nada de retorno. Então, coloca ali tudo que você precisa para compor a sua imagem, se a sua imagem for seu serviço. Tudo que você precisa para compor a entrega do seu produto, se for um produto. Tudo que você precisa compor para montar a sua quentinha, se você trabalha lá com restaurante,
com pizza, com alimentação. Então, nada, absolutamente nada, pode ficar fora da planilha de precificação. Ó, você tem uma ideia, Simone. Eu até estava dando, tá roda e vira, eu dou consultoria aqui também na área de gestão. E aí eu estava passando para um dos meus mentorados o seguinte: eu tenho hoje 6 contas. 6 contas. Aliás, 6. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Para quê? Para compor dinheiro da empresa, fundo de reserva e o dinheiro que a empresa pode gastar. Sim. Da mesma forma da pessoa jurídica. Que agora, com essas coisas de banco digital, a gente consegue ter esse acesso. Sim. E aí, automaticamente, a gente sabe aonde está indo. Por exemplo, em uma dessas contas fica só o dinheiro para meu custo. Meu custo, pessoal, um cabelo, uma unha. Porque, como você falou, é o investimento na imagem que precisa ser passado dentro de um processo de prestação de serviço. E aí, trazendo um pouco, né? Foi quando eu estava lembrando, caramba, eu já aplico isso há muito tempo, e eu levo essa orientação, claro, cada caso é um caso, né? Não vou dizer, você tem que ter X contas, não. Isso, A gente mesmo. tem que analisar cada perfil, cada produto e serviço que o empreendedor está desenvolvendo. E aí, trazendo, para a gente poder estar chegando na nossa parte final, quais são as orientações que você pode estar oferecendo para os empreendedores que está começando o seu processo, mas ainda não tem uma estrutura contábil definida? Gente, eu costumo dizer que quando a gente está começando, a gente pode buscar dentro do mercado, dentro das organizações, o que a gente puder de melhor, que vai trazer a gente alguma nuance do que a gente precisa fazer de forma gratuita, né? O Sebrae tem esse suporte, mas se você conhecer dentro do seu nicho, do grupo de mulheres, de pessoas que você participe, alguém que consiga lhe ajudar na construção de um plano de negócios, por exemplo, a partir dali vai ser o seu ponto inicial. No plano de negócio você vai saber quanto você pode vir a gastar no seu negócio. Qual seria o seu negócio? Qual seria dentro da região que você mora ou da região que você pretende montar o seu negócio? O seu público-alvo possível. Se de repente dentro daquele mecanismo, daquele raio de extensão que você tenha, seja possível ou não estar colocando o seu negócio ali. Se você tem que colocar seu negócio em outro lugar totalmente separado, então começa pelo plano de negócios. E começa conversando com uma amiga, com um grupo de mulheres, com um grupo de pessoas que possa estar trazendo para você alguns insights de quando você começar. Então, não necessariamente você vai conseguir começar com uma assessoria completa, né? Lá no escritório, nós começamos com um pacote muito simbólico, eu costumo dizer, para atender microempreendedoras do MEI. Por quê? Porque a gente entende a necessidade, Anne, dessa orientação inicial, né? Perfeito. Você não vai começar às cegas, algo que pode ser lá na frente o seu negócio, o negócio da sua vida, o negócio que vai sustentar a sua família. Então, a gente tem essa preocupação social lá de atender esses micro e pequenos empreendedores iniciais dentro dessa faixa de assessoria. Então, procura pessoas que possam lhe ajudar. Procura cursos na internet gratuitos. Procura informação. Põe essas informações num papel. Transforma isso para dentro de um plano de negócios, né? Eu vou passar o contato para a Anne lá da Excelência Consultoria. Perfeito. Onde a gente pode estar ajudando você que quer começar agora e não sabe como, né? Para a gente Você lhe já dar pode uma... estar falando aqui, porque o pessoal na produção, Pronto. eles já colocam aí. O nosso Instagram é @excellence, com 2 L's, @consultoria. Lá no link da bio vai ter o nosso site, vai ter inclusive o linkzinho do WhatsApp. Então você pode clicar lá, vai me chamar ou chamar uma das meninas e a gente vai conseguir dar assessoria inicial. Isso aí vai ser o pontapé para que você não comece de olhos vendados a sua jornada no empreendedorismo. Perfeito. E aí, para a gente poder deixar muito claro para as meninas como elas sabem, como elas saber se é o momento certo para investir numa consultoria contábil. Porque às vezes elas acham que pode já começar, mas como você falou, é um pontapé inicial, mas em que momento elas conseguem realmente saber que é o passo que ela precisa dar para esse processo? O inicial seria realmente de início, sabe, Anne? É aquela coisa bem redundante, com a gente começar pelo começo. Mas se você não tem aquela perspectiva, entenda o seguinte: a partir do momento que a sua cabecinha não couber mais de dúvidas, informações, eita, como é que eu faço isso? Eu vou ter que ter alguém para fazer aquilo. Procura uma assessoria.
Porque nesse momento aí, você sabe que você já está um pouco perdido dentro do que você faz. Então, segurar na mão de alguém, ter alguém que lhe direcione, vai conseguir fazer você tomar melhores decisões e até se firmar para saber se é aquilo mesmo que você quer, ter realmente uma certeza, né? Uma confiança própria de dizer que vai empreender. Não, e até mesmo para poder identificar se realmente é o segmento que ela, Isso. né, que cabe a ela, que cabe o mercado que ela está querendo entrar, porque como eu falei, né, como eu contei um pouco o caso da minha amiga, ela estava querendo entrar no mercado que já não vai, daqui a pouco não faz mais sentido, então ela ia fazer um investimento do qual, quando ela fosse a operar, ela não ia ter retorno daquilo. Exatamente. Entendeu? Então é bem por aí. Então, acredito que dentro do empreendedorismo, é um dos fatores que eu sempre oriento as pessoas é estudar o mercado. Ah, mas eu tenho que fazer o que eu gosto. Concordo. Mas não adianta você fazer o que você gosta se o mercado está indo de contra, Exatamente. tá? É importante, sim, você fazer o que você gosta, o que você ama, mas se você quer empreender e quer ter sucesso empreendendo, precisa ter essa visão clara, ter uma visão macro de mercado, de custos, da parte de tributos, finanças. Por quê? Porque se nós não tivermos esse olhar para esses fatores, já começa errado. Exatamente. Já começa errado. Ah, eu tenho um sonho de trabalhar, de fazer tal coisa. Tá. É um sonho, mas vamos ver o que o mercado está sinalizando para esse sonho. Tem demanda? É como você falou, o cenário econômico é favorável? Tudo isso precisa ser analisado para que você não dê um passo em busca desse sonho e se frustre no meio do caminho. Isso, e aí você vai começar a ver o empreendedorismo como um vilão, né? E a gente está aí para verificar junto à economia que hoje mais de 70% das empresas que elas sustentam a economia do país, elas vieram de empreendedores. Então, se fosse algo que desse errado, as pessoas não fariam. E independente de dar errado para o outro, pode dar certo para você. Não, e sem contar que, assim, todos eles, com certeza, cometeram algumas falhas no processo, mas o diferencial desses empreendedores que chegaram ao ápice dos seus negócios é entenderam que cometeram um erro, foram lá buscar ajuda, por isso que é importante todo empreendedor ter essa consciência da necessidade de uma assessoria, de uma orientação, corrigiu a rota e seguiu adiante, porque é necessário, independente, seja na parte comercial, de mercado, precificação, finança, a gente vai cometer alguma falha no processo. Agora, entender que cometeu a falha, buscou a solução, aplicou a solução e ajustou a rota e deu sequência, aí sim. Porque muitas das vezes, Simone, o que acontece? Ah, porque eu quebrei, eu desisto do negócio. É como você falou, vê o empreendedorismo como vilão. Aí Isso. volta a estaca zero de tudo, né? Diz que empreender não dá certo. Dá certo, sim. A questão é fazer as coisas da forma certa, com a orientação devida e, claro, não desistir, tá? Mas, Simone, amei. Realmente, assim, até eu, viu, gente? Tô aqui, o tic-tac aqui já tá aqui, que eu depois vou conversar com ela nos bastidores, porque para mim também serviu um bocado de coisa. Quero desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite e já lhe convidar para um próximo, porque eu sei que com essa questão da reforma tributária vai dar muito pano para manga, vai ter muita gente aí dando circuito no tic-tac que vai precisar de esclarecimento, tá? Muito legal de saber também que você desenvolve esse trabalho, que você presta uma assessoria de forma social, porque nós aqui, eu como diretora do Instituto Arte da Fé, a gente também sempre está buscando pessoas para somar. A gente sabe que a gente desenvolve um trabalho também voltado para o empreendedorismo social e é algo que a gente leva também essa orientação para as pessoas, para que elas comecem, mas comecem já da forma certa, justamente para não se perder no caminho, para não se frustrar e para, claro, levar o que elas precisam, dignidade para suas famílias. Então, quero já agradecer mais uma vez o convite e estender o convite para um próximo e agradecer a vocês que ficou conosco até agora, agradecer a GS Distribuidora, porque, ó, mais uma vez, o nosso chá de frutas vermelhas, eles mandaram. Gente, como eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês no episódio anterior? Ó, para aqui. Combina com a marca do CoutoCast. Um Mustang, amei. E o recebido de hoje foi o kit para cabelo que eu também amei.
esse sérum para finalizador, prova ele, Simone. Até a cabeleireira ficou encantada. Mulher, Uma delícia. eu amei porque ele é leve, não deixa o cabelo pesado. Eu digo, pois é. Eles hoje arrasaram nos recebidos. Amei, amei, amei. E você que quer se tornar uma distribuidora dos produtos Ginodê, entre em contato com a GS Distribuidora, ou se você também quiser adquirir os produtos, manda lá um oi para eles, que eles vão lhe atender da melhor forma possível. E claro, vai lhe prestar uma consultoria legal. Também quero agradecer a Arte Modular, que esteve conosco, também apoiando o nosso trabalho. E claro, quero convidar vocês a seguir o nosso perfil lá no Instagram, @CoutoCast2025, assinar o nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, para que outras pessoas aí tenham acesso ao conteúdo como foi trazido de hoje através da Simone, tá? Quero agradecer a toda a minha equipe que está sempre aqui, ó, e me dando aqui o sinal, o timing. Beijo no coração de vocês. Suas considerações finais, Simone. Oi, Ana, eu que agradeço. Saber que eu posso estar trazendo aqui um conteúdo que vai estar agregando, né? Com várias mulheres e até muitos empreendedores, Sim. independente do sexo. A gente traz muito essa questão de abraçar a mulher, né? Mas a gente traz aí para vocês conteúdo para ser distribuído para os amigos, para os pais, para os familiares. Dizer também que a gente lá na Excelência tem sim essa responsabilidade social de trazer o melhor, de trazer o compromisso do nosso trabalho ser levado adiante, né? A gente sabe que o resultado financeiro é só o final do que a gente faz. É uma consequência. É uma consequência. Eu costumo dizer que é uma Antes consequência. disso, nosso propósito é fazer com que o nosso trabalho transforme vidas, né? Amém. E a gente encontrar uma Graças a mulher Deus. que hoje ela não tem perspectiva nenhuma e que através do empreendedorismo ela consegue fazer a renda da sua família, melhorar a sua vida. Pra gente isso aí não tem preço. Ai, gente, tem muito a ver comigo. Vocês que me acompanham já sabem, tem muito a ver comigo, né? De realmente levar para a mulher um novo olhar sobre ela, resgatar a autoestima, resgatar a sua dignidade, mudar a perspectiva dela. Simone, mais uma vez, muito obrigado. Gente, Deus abençoe vocês e aguardo vocês no próximo CoutoCast. Tchau, tchau. Sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.